Olá, turma! Tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula nossa, né? Hoje a aula, ela é assim, como é que eu posso dizer? É algo, é um órgão do nosso corpo que é muito importante. A gente não vive sem ele. É um órgão vital, sim, né? E ele mora aqui no centro do meu peito. E eu amo falar de coração, como eu já disse anteriormente, né? Eu amo tudo o que é ligado à enfermagem. Eu amo tudo aquilo que é ligado à saúde, né? Mas o coração, né? Ali, esse órgão específico, né? Esse pequeno músculo, né? Que fica bem aqui no meio do nosso peito. É um órgão muito especial. É maravilhoso. Estudar ele, estudar coração, gente, é algo que é muito complexo, né? Ele não é tão complexo quanto o cérebro, tá? O cérebro é muito mais complexo e tem áreas do cérebro que a gente ainda não conseguiu ser estudada, né? Enfim, o coração ele é menos complexo, mas ele é um amorzinho pra gente estudar, pra gente debater, pra gente sentar, fazer uma roda de conversa e a gente falar sobre o coração. Assim, pelo fato, né, da gente lidar com as questões ali emocional, de ser coração, até a conversa que a gente tem com o paciente são coisas cardiológicas, né? Aquele paciente que é cardiológico, que a gente chama de paciente cardiopata, né? Então, assim, todo paciente cardiopata, a gente tem todo um jeitinho para falar com ele, porque a gente já tá sabendo ali, mas o paciente não. A gente tem que ter, a gente vai mexer com o coração dele. O coração dele tá um pouquinho dodói, né? Tá um pouquinho doente, então ele não pode se emocionar, ele não pode ter certas emoções. Ele não tá sabendo que tá acontecendo nada daquilo, né, com o coração dele, ele não tá sabendo ainda que é uma situação, né, que tá acontecendo ali, mas acaba se tornando, né, um órgão um pouquinho frágil, mas, gente, é uma coisa muito gostosa a gente estudar coração, a gente estudar cardiologia. Temos, tá? A enfermagem cardiológica, eu posso ser uma enfermeira cardiologista, né? Eu posso trabalhar só num hospital que lida somente com as coisas do coração. Então, ou seja, tudo que acontecer ali dentro do hospital eu sei, eu entendo, é da minha área, porque tudo ali é ligado ao coração, entendeu? Então, gente, é uma coisa muito gostosa. Quando vocês estiverem na faculdade, fazendo a faculdade de enfermagem, eu sei que eu estou plantando isso na cabecinha de vocês. Quando vocês estiverem fazendo a faculdade na Anhanguera, vocês vão ver que, gente, é prazeroso demais. É uma coisa assim que não tem como a gente explicar direito. É uma coisa assim muito melindrosa, muito demais. É algo que começa tão pequenininho. No dia que vocês tiverem a oportunidade de ver ali na frente de vocês o coração de uma criança, o coração de um bebê, e vocês verem o coração de um adulto, e vocês tocarem nesse coração, meu povo, vocês vão falar assim: a vida dessa pessoa está nas minhas mãos.
Literalmente. Literalmente. Porque, beleza, né? O cérebro ele é muito mais complexo, tem áreas que a gente nunca estudou e nananana, né? Mas às vezes existem aquelas situações que o paciente tem a morte encefálica, né? O paciente ali só funciona do pescoço para baixo, né? Só o coração que tá batendo por conta dos aparelhos que estão ligados. Se a gente desligar o aparelho, o paciente morre, né? Então, a gente até sobrevive, né, de uma certa forma, a gente fica ali em coma, né, igual um vegetal, dormindo o tempo todo, mas a gente tá vivo, né? Estamos vivos, existindo ainda, porém, porque o nosso coração tá batendo. A partir do momento que o coração parou de bater, já era. Parada cardíaca, morte, né? Então, a gente até vive sem o cérebro, né? Vive, entre aspas, tá, gente? A gente vive ali igual um morto, né? Igual um vegetal. Mas o nosso coraçãozinho ainda tá batendo. Enquanto ele tá batendo, há chance de vida. Quando ele não bate mais, não tem chance de vida. Ou seja, ele é o mais importante da nossa vida. Ele é a nossa vida. É por ele, para ele que a gente estuda, que a gente vive, que a gente está aqui hoje, né? Tendo mais uma aula online. E é claro, óbvio que eu não ia deixar de falar dele, né? Isso é óbvio, tá, gente? Hoje a gente vai falar de um assunto que acontece muito no nosso meio, né? Nem sempre a pessoa está doente, a pessoa ela tá ali com os níveis muito alterados e tal. Enfim, né? Então a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre algo bem especial do nosso coração, né? Coração é coração, né, meu povo? Hoje a nossa aula é infarto agudo do miocárdio. Eu vou até sair da frente que é para vocês ficarem contemplando essa beleza, porque isso aí é um coração de verdade, tá? Ai, meu Deus. Ai, coisa linda. Não é lindo, meu povo? Olha só, que coisa linda. Agora vocês imaginam vocês olhando para ele batendo. Tum-tá, tum-tá. Sístole, diástole, sístole, diástole. Ai, meu Deus. Gente, é lindo demais. É muito lindo, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, chega o meu coração até palpita. Fica assim, até batendo um pouco mais forte quando eu tava produzindo essas aulas pra vocês. Ai, meu Deus do céu, e eu queria falar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Mas como é aula online, né? Enfim, a gente não tá na faculdade ainda, eu ainda vou encontrar vocês na faculdade. E aí na faculdade sim, a gente vai poder falar de tudo, a gente vai poder esmiuçar cada cantinho dele, porque cada cantinho, cada pedacinho dele importa, interessa, tem uma função, faz tal coisa. Ai, meu Deus do céu. Ai, fico, ai meu Deus, arrepiada. Gente, eu amo falar de cardiologia, tá? Eu amo, eu tenho paixão por isso, mas vamos lá. Bom, o que vem a ser o infarto agudo do miocárdio, né? O famoso IAN, né? Ou o famoso infarte, né? Que algumas pessoas falam, ai, fulano de tal infartou. Ai, fulano, a vizinha ali teve um infarto agudo do miocárdio. Será que é a mesma coisa que infarto? É tudo a mesma coisa, tá, gente? Tudo a mesma coisa. Então, o que vem a ser o infarto do miocárdio? É um ataque cardíaco.
É a morte de células de uma região do músculo do coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita ou intensa. Como é que ele pode ser súbito, professora? Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Aí a gente vai conseguir. Aqui, ó. Essa imagem aqui. Vamos falar do súbito e do intenso, tá, meu povo? Então, o que acontece? Deixa eu vir pra cá. É melhor. Aqui, vocês estão vendo que essa artéria aqui, ela tá correndo sangue livremente. Tá tudo normal, tudo direitinho. Um espetáculo. Tá de boa. Aqui nessa segunda artéria, né, vocês estão vendo que já tem uma certa protuberância nela aqui. E vocês estão vendo que essa protuberância aqui está dificultando o sangue a passar por ela. Isso aqui é dentro de uma artéria, tá, gente? Isso aqui é dentro de uma artéria, tá? Isso aqui é só um desenho para ilustrar para vocês. Essa protuberância aqui, o que pode acontecer? Ela pode se soltar. Ela pode se soltar da nossa artéria, né? Nosso vaso sanguíneo, que a gente chama. E aí, no que ela se solta, ela começa a viajar. E ela vai viajando, né? Como vocês sabem, nós temos vasos sanguíneos bem calibrosos mesmo, né? Mas nós temos vasos bem fininhos, né? Que são bem fininhos. Então, quando esse coágulo de sangue ou essa placa de gordura que ela tá viajando, né? E aí, quando ela vai chegando no local mais estreito, ela interrompe o fluxo de sangue ali, naquele local. Então, ali, naquele local, a pessoa vai ter um infarto. E geralmente não. E acontece sempre no coração, tá? Porque quando o sangue vai chegando no coração, tem uns vasos que são muito pequenininhos. Deixa eu ver se dá... Não, infelizmente nesse desenho não dá para ver os vasos pequenos, tá, gente? Não tem como. Ai, eu tinha que ter colocado uma outra aqui. Eu fiquei tão encantada com essa figura que aí eu... Enfim, nesse aqui não tem como, tá? Mas na sala eu posso mostrar para vocês no outro momento. Então, o coração ele tem uns vasos bem pequenininhos. Quando o coágulo chega nesse vaso, aí ele começa a interromper o fluxo de sangue, vai diminuindo, e depois ele interrompe de fato, não deixa mais o sangue passar. Ali vai ter uma interrupção do sangue. Quando tem a interrupção do sangue, a pessoa vai ter um infarto ali naquele local. Então, essa aqui é uma imagem de infarto, tá? Então, o que acontece? Vocês estão vendo, né? Bem aqui no cantinho, ó. Bem aqui no cantinho, teve uma interrupção. Vocês estão vendo que tem vários vasos sanguíneos. Estão vendo, né? Então, aqui nesse vaso sanguíneo, o que acontece? Teve uma interrupção, algum coágulo, algum trombo, né, que a gente chama. Ele viajou e quando ele chegou aqui nesse local, ele interrompeu o fluxo de sangue. Depois de um certo tempo, olha como é que ficou esse fluxo de sangue. Olha só como é que tá, como ele vai aumentando, tá, gente? Vai enchendo de sangue. E olha só esse daqui, ó. Olha só como é que tá. Esse é o mesmo coágulo, tá, gente? É porque só vai enchendo. Então, vocês estão vendo
né? Que ele começa pequenininho, vai aumentando e vai aumentando. Então, olha só o que acontece dentro do nosso coração, né? Esse coágulo que viajou, né, e tal, outro dia, quando ele encontrou um vaso pequenininho, ali ele interrompeu o fluxo de sangue e fez com que tivesse um pequeno infarto ali no coração do paciente. Beleza. Aí nessa figura tá bem explícito, né? Quando não é um trombo, pode ser que, vamos lá, falar de alimentação, né? Eu sou enfermeira, né? Eu amo falar de coração, mas tem uma coisa na minha vida que eu amo de paixão, assim, né? Que eu amo de paixão não, mas eu tenho uma queda, né? Assim, tal. Digamos, tá, gente? Um exemplo. Eu adoro comer fritura. Meu Deus do céu, aquele cheiro de fritura. Ai, né? Chegar... Ai, meu Deus do céu, estão fritando salsicha, estão fritando uma carne, estão fritando tal coisa, é porco, é não sei o quê. Então, assim, é aquela pessoa que, né, sente aquele cheiro de fritura, chega, vai entrando assim, chega, vai abrindo o apetite, né? Beleza. Então, o que acontece? Eu sou o tipo de pessoa, tá? Gente, não que isso seja verdade, tá? Porque não é, tá? Mas digamos, um exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu adoro comer, eu gosto mais das coisas oleosas, né? Eu gosto mais de fritura, eu gosto mais de coisa assada, né? Eu gosto mais de todas essas coisas, eu adoro comer aquele feijão com bucho, aquele feijão com tripa, né? Eu adoro comer mocotó, que mais que o pessoal, que eu vejo muito pessoal assim comendo, que eles gostam. O focinho do porco, o pé do porco. Essas coisas assim que eu vejo bastante, né, o pessoal assim comentar. Que eu gosto de comer assim, chega, eu como com prazer e tal. As pessoas como vão falando isso, ai meu Deus, ai Jesus. Vamos lá. Vocês estão vendo esse desenho aqui, tá? É uma artéria, tá bom? E aí vocês estão vendo que tem algo que tá, olha só, né? Tá ocasionando uma interrupção do fluxo. Quando há uma interrupção do fluxo, que a gente pode chamar também de... Ai, meu Deus do céu. Placa de gordura, tá? Aí isso daí a gente já é uma situação um pouquinho diferente, né? Do coágulo de sangue, lá do coágulo que foi viajando. É uma situação, essa aqui é uma segunda situação que pode acontecer, tá? A gente chama de aterosclerose. Tem alguns pacientes que são pacientes cardiopata, né? São pacientes que têm ali certos problemas no coração, então a gente tem que ficar ligado à questão da aterosclerose. O que vem a ser a aterosclerose? A principal causa de infarto é a aterosclerose, é uma doença em que a placa de gordura se acumula no interior da artéria coronária. Então, deixa eu voltar aqui. Tá, vocês estão vendo aí nesses 3 desenhos, dá pra ver, né, os vasos sanguíneos e tal. Então, é nesses vasos sanguíneos que as placas de gordura gostam de se alojar. São aí nesses lugares, aí nessa partezinha de baixo, um pouco mais pro meio, pro outro lado e tal, que a placa de gordura ela adora esses vasos sanguíneos que estão aí no coração, entendeu? Então, o que acontece? O
que chega a obstruir, né? Na maioria do caso, o infarto ocorre quando há um rompimento de uma dessas placas, levando à formação de um coágulo ou também, né, a interrupção do fluxo sanguíneo, levando à diminuição da oxigenação das células do músculo cardíaco, ou seja, o miocárdio. Por isso que a pessoa fala assim: ah, fulano de tal teve um infarto no coração. O coração é tudo isso daí, ó. É todo esse desenho aí. É tudo isso, tá? Todo esse desenho aqui é o coração. Pode ocorrer um infarto em qualquer lugar do coração? Não. Ele vai ocorrer aonde? No miocárdio, né? São esses lugares aqui de baixo, tá? Que eu falei para vocês. Então, são nesses locais onde vai acontecer o infarto. Então, os nossos vasos sanguíneos, né? Que no caso as artérias, vai acontecer dentro delas a questão da aterosclerose. Então, o paciente, quando a gente pede para o paciente fazer um exame, vamos lá fazer o exame de rotina, né? Aí eu peço hemograma, xixi, cocô. Aí eu peço a parte da lipidograma, colesterol total, peço HDL, LDL, triglicerídeo, bilirrubina, TGO, TGP. E mais de lipidograma? Basicamente isso daí. Aí eu peço ureia, creatinina, peço potássio, peço sódio. E mais que eu peço dos meus pacientes lá? Cálcio, eu também peço. Aí eu já peço também a parte hormonal, né? Faz logo um troço só, né? Já tá ali no embalo, então já tá coletando sangue mesmo. Então já faz logo tudo de uma vez. Aí eu peço TSH, T3, T4. Peço VHS, né? Pra ver se tem infecção em alguma parte do corpo. Se der positivo é porque tá tendo infecção em alguma parte do nosso organismo. Geralmente é infecção urinária. O que mais que eu peço? Aí eu peço FAN, né? Que é o triptofano. Peço cortisol, peço glicemia, peço curva glicêmica, peço hemoglobina glicosilada. Eu peço a fosfatase alcalina também. Peço ferro, ferritina, peço gama GT, né? Eu preciso ver ali como é que tá a saúde da vesícula, do pâncreas, do fígado, do baço, né? Toda essa parte aqui. Eu já vou pedindo logo tudo, entendeu? E aí peço um VDRLzinho ali básico, né? Pra saber se tem sífilis, se tá usando camisinha. E peço também um de HIV logo, né? Já tá tudo ali incluso mesmo, então... Esses daí são alguns dos exames que eu geralmente solicito para meus pacientes quando vão lá na unidade de saúde comigo, né? Então, a parte lipídica, nunca, jamais que ela vai faltar. Nunca. Aí, beleza. Solicitei o exame do meu paciente e quando ele traz pra mim, gente, a parte lipídica tá lá em cima. Lá nas alturas, de misericórdia. Aí começa a me dar aquelas palpitações, né? Digo, meu Deus do céu, o colesterol do homem tá lá nas alturas. Eu já começo pelo colesterol total. 300 e lá vai porrada. Misericórdia, Jesus. Eu já sei que o colesterol ruim dele deve estar lá em cima. Aí quando eu chego no HDL, LDL. HDL é o colesterol bom. LDL é o colesterol ruim. Não me perguntem como foi que eu fiz para eu saber distinguir o bom do ruim, porque até hoje eu não sei dizer para vocês como é que eu consegui gravar, tá? Simplesmente eu gravei que o HDL era o bom e o LDL era o ruim. Simplesmente, tá? Tem gente que faz, né? Hoje Deus leva, logo Deus... algum atalhozinho aí que o pessoal criou, né, e tal, tudinho pra gravar, pra deixar
gravado na memória, né, qual é o bom e qual é o ruim, que geralmente quando a gente está estudando a gente fica, esse aqui é o bom, esse aqui é o ruim e tal, mas tem gente que não consegue, né, enfim. Eu não sei como que eu consegui gravar, mas ficou gravado. E aí eu olho colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeo. Eu olho logo essa primeira parte lipídica. Misericórdia. O HDL, ele tá até no nível bom, ou então às vezes ele tá baixo. Digamos que o HDL do nosso Joãozinho, né, o Joãozinho veio se consultar comigo, e aí, enfermeira, já faz tempo que eu não faço exame e tal, tudinho, e eu queria que a senhora passasse uns exames pra mim. Esse paciente que chega comigo dizendo que já faz tempo que não faz um exame, né, que já faz um certo tempo que ele não tá atento às coisas da saúde dele, eu sei que nesse mato tem cachorro, mas ele não quer me dizer. Ele não quer me dizer e ele não está a fim de me dizer. Beleza. Então eu já fico com a minha antena ligada, né? Aí beleza. Solicito todos os exames, aí eu explico, você vai fazer em Manaus e tal, tudinho, beleza. Assim que você tiver o resultado do seu exame, você pode vir aqui comigo. De manhã ou à tarde você pode vir. Beleza. Aí depois de mais ou menos um mês, o Joãozinho volta comigo. Aí ele chega comigo e tá, enfermeira, eu trouxe o resultado do meu exame pra senhora ver. Aí eu, que bom. Vamos lá então, né? Vamos descobrir aí como é que você tá por dentro, né? O que tá acontecendo aí por dentro. Aí eu olho o hemograma. Tá mais ou menos. Aí vem a parte lipídica, né? Às vezes já vem a parte do açúcar, né? Já vem a glicemia, a hemoglobina e tal. E em seguida vem os lipídios. Aí eu olho assim. Colesterol total, 300 e uns quebrados. Misericórdia, eu digo, Senhor amado, pelo amor. Aí eu já vou começando a ficar arrepiada, né? Digo, Jesus, misericórdia, toma conta desse ser. Já começa a ficar arrepiada. Aí quando eu olho o HDL, tá dando 29, que é o colesterol bom. Eu digo, misericórdia. Ai, Jesus, o colesterol total, né? O total já tá dando lá nas alturas. Aí o colesterol bom tá bem aqui embaixo. O que será que tá aumentando o colesterol total? Claro e óbvio que é o colesterol ruim. Então meu coração já começa a palpitar. Eu digo, meu Deus, ai, Jesus. Quando eu olho o LDL do paciente, 200 e alguma coisa nos quebrado. De misericórdia. Já tá com um pé na cova. Já tem um pé na cova, né? Aí eu, eita fé, bora lá. Aí eu vou olhando o restante. Aí deu alteração na creatinina. Eu, eita. Aí deu uma pequena alteração na ureia, né? O cálcio dele tá bom, mas o sódio tá mais ou menos. O VHS dele não tá legal. VHS positivo significa que o paciente tá com alguma infecção dentro do corpo dele. Eu digo, eita, que ele não tá tomando água. Eu tenho certeza que isso aqui é urina. Aí eu olho a urina dele, tá lá turva, com piócito. Eita, tá aqui, ó, VHS positivo, tá aqui. Bacteriúria discreta, mas tem uma bacteriúria ali. Tem crescimento de bactéria ali naquela urina. Digo, eita, tem que tomar água, né? Aí eu vou olhando o restante, fosfatase, vou olhando a parte hormonal e tal. Aí eu começo a conversar com o paciente, né? Eu digo, olha, a sua parte lipídica, né? Ou seja, né, falando em outro idioma, a sua parte do colesterol, né, do óleo, da fritura, de algumas coisas assadas, né, tá dando muito alto. O que o senhor abusa aí durante seu dia a dia? Você tá abusando em quê?
que só gosta de comer? A gente começa a conversar, né? Ele vai me contando. Ah, eu adoro comer um feijão com mocotó. De eita! Tá, eu olho bem assim, né, pro exame dele, colesterol alto. O que mais que você gosta de comer? Vai, solte. Vomite aqui pra mim, por favor. Ah, eu gosto de comer tripa. Eu gosto de comer toda aquela parte ali da tripa do boi, não sei o que, do boi, da vaca, da anta, da paca. Oi. E aí, é assim, gente, nada contra quem come, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, paciência, né? Mas assim, quem gosta tem que saber comer. Eu não posso querer comer uma comida dessa 2 vezes por semana. Ou até mesmo uma vez por semana. Não dá, gente. Não dá. O organismo não aguenta. Entendeu? Porque é uma comida muito pesada. É uma carga muito alta de colesterol ruim que vai para dentro do nosso organismo. E se o seu metabolismo é um metabolismo lentinho, né? Igual o meu é lento. Eu não posso me dar o desfrute de estar comendo essas coisas assim, meio que o tempo todo. O tempo todo que eu digo assim, todos os dias, ou 2 vezes por semana, uma vez por semana. Eu não posso fazer isso com o meu organismo jamais, entendeu? Então, assim, se eu gosto, eu tenho que saber comer ele pelo menos uma vez por mês. Tá ótimo desse jeito, entendeu? Ai, eu sou amante de batata frita. Eu não vou comer batata frita todo dia. Vou comer ele pelo menos uma vez por mês. Não vai matar ninguém, entendeu? Agora, comer todo dia vai me matar. Aí tu pode ter certeza que vai me matar. Aí assim, tem aquelas pessoas que falam assim: ah, enfermeira, eu não gosto de comer. Se a senhora tiver com um prato de pudim aqui, tiver com bolo, tiver não sei mais o que, nem precisa esconder de mim, porque é uma coisa que nem eu não faço nem questão. Mas se a senhora chega aqui comigo com um prato de salgado e a senhora não me oferecer, aí a senhora vai ter um inimigo pro resto da sua vida. Que aí a senhora tá pegando no meu calcanhar, entendeu? No meu tendão de Aquiles, né? Aí eu. Ai, o porquê do colesterol da criatura dá alterado, né? E neste pequeno momento, né? Que eu tô consultando o paciente de manhã, peraí. Eu vou até beber água, né? Porque eu preciso digerir, né? Tudo o que eu tô vendo aqui no teu exame. Ai, coisa boa. E aí tá, beleza. Eu falo, olha, eu vou começando a falar das coisas que estão alteradas. E aí se eu vejo que a parte lipídica, né, às vezes até mesmo a parte do açúcar, óbvio, eu vejo que está começando a dar alterada, aí eu vejo ali na fosfatase alcalina, no gama GT, que tá tendo alguma alteração, né, ele tá sentindo algumas dores, alguns incômodos. E aí ele sente que de vez em quando parece que a pressão dele tá alta, porque ele sente assim uma pressão maior aqui no corpo, sei lá, homem não consegue explicar direito, né? Que ele não se autoavalia, né? É muito difícil. Enfim. E aí ele começa a sentir, né, aquela pressão. Parece que a pressão, ele sente que a pressão dele tá mais alta, às vezes parece que tá mais baixa. Enfim, ele tá sentindo uns negócios que ele não sentia antes. Aí eu, opa, algo de errado não tá certo, né? Então a gente já começa, epa, o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo aqui? Que o negócio aqui não é só um colesterol alterado, né? E diga-se de passagem, muito alterado, né? Aí a gente já começa a investigar algumas coisas, né? Tipo, bora fazer uma investigação, né, um pouquinho maior e tal. Vamos bater um raio-x de tórax, né? Ver se tá tudo certinho, tudo no mesmo lugar, né?
Só para desencargo de consciência, tá? Depois disso eu vou encaminhar o senhor para o médico e ele vai estar conversando com o senhor. E aí, caso necessário, né, vamos ver se ele vai estar encaminhando o senhor para um cardiologista, caso seja necessário. Acho que talvez não, né? A gente tem que estar sempre falando assim, porque se a gente já começa a amedrontar o paciente, ele não retorna, ainda mais se for homem, não retorna, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Ah, ela tá descobrindo que eu vou morrer. Eu não tô bem, tem alguma coisa de errado dentro de mim, então eu não quero mais voltar, eu não quero saber o que que é. Eu tô bem do jeito que eu tô, então eu não preciso voltar, né? Homem geralmente pensa assim. Não todos, né? Claro, tem umas exceções, um ou dois ou três assim que a gente conhece, né? Tem umas pequenas exceções, mas aí a grande maioria, infelizmente, pensa assim. E aí, quando a gente conversa com o médico e tal, eu já passo logo, doutor, olha, é amante de óleo, tudo que é ligado a óleo, ele ama, entendeu? Tá sentindo mais alterações cardiológicas, sente que às vezes tá com a pressão alta, depois a pressão baixa, fica tendo um espaçamento aí e tal, né? Que às vezes a gente fala assim, né? Aí o médico, vixe, será que é problema no coração? Eu digo, doutor, já fiz a solicitação de raio-x pra ver aí como é que tá o tórax dele, se tá tudo certinho, tudo bonitinho. E aí o senhor conversa com o paciente, eu já conversei com ele, o senhor conversa com ele de novo, tal, fala da importância dele vir, trazer o raio-x aqui pra gente e tal. E aí a gente vê se encaminha ele ou não pro cardiologista. Beleza. Meu médico, é claro que ele não vai dizer que não, né? Óbvio que ele não tá nem doido, né? Que ele não tem a barriga pra trás, claro, né? E aí, eu passo o exame pra ele, peço pra ele voltar. E quando ele volta, ele já vai com o médico, né? Às vezes eu olho o exame dele antes, né? Que é pra já preparar o doutor, olha, ele tá com alteração no coração dele e tal, tá um pouquinho aumentado o coração, alguma coisa do tipo, né? Ou então, às vezes, no próprio exame vem escrito, né, que aquele paciente seja encaminhado ao cardiologista, pois foi visualizada uma pequena alteração e tal, que é significante, então ele pede para que seja feito, né, um exame mais específico, um eletro, um ecocardiograma, né, e tal, enfim. E aí, quando ele traz esse exame, que eu já leio, eu já passo logo para o médico, doutor, as nossas dúvidas estão se encaminhando literalmente para um paciente cardiopata, tá? Ou ele é cardiopata já, ou, né, ele tá tendo um pequeno problema ali nesse momento no coração dele, porque o colesterol tá muito alto, então a gente tá com um possível paciente aí com acúmulo de gordura dentro da artéria. Então, a gente já sabe que estamos falando de uma bomba relógio, né? Um paciente que está com acúmulo de gordura nas artérias do coração, então a gente sabe ali que aquele acúmulo de gordura, a tendência dele é somente crescer, né? E vai chegar uma hora que vai interromper o fluxo de sangue e você já sabe o que vai acontecer, né? Então, é um paciente que está com aterosclerose, então é claro e óbvio que eu vou passar ele com a nutricionista. A minha nutricionista lá, ela tem um aparelhozinho assim, né? O desenho do aparelho dela é igual o desenho aqui dessa artéria, né? Que vocês estão vendo. E esse mesmo desenho aqui que eu tô mostrando aqui pra vocês, ele faz isso aqui também, né? No aparelho dela. É como se fizesse um S, né? Vai fazendo, são três artérias igual essa daqui. E aí, quando a gente vira de um lado, aí o sangue, a gente vê assim o sangue descendo. Aí tem uma artéria, que é igual esse desenho aqui que eu mostrei pra vocês. Igual esse desenho que eu mostrei pra vocês. Tem uma artéria que o sangue vai descendo bacana. Aí na segunda artéria o sangue já desce um pouco mais lento e dá pra gente ver o sangue descendo devagarzinho, mas desce, e depois ele corre normal. E na outra artéria a gente vê ali o sangue praticamente parado, né? O sangue não consegue passar direito. Então, dá até pra gente ficar assim brincando, né? Que
Às vezes eu fico pegando o aparelhozinho dela, eu fico vendo, aí o sangue fica descendo. Aí o sangue termina de descer todinho, aí eu reviro ele de novo, aí o sangue desce todinho. Então eu fico olhando para aquilo, né? Às vezes eu fico ali observando, olhando e pensando, né? Que às vezes eu fico pensando, olhando aquele brinquedinho dela lá. Mas ele é bem interessante porque ele ilustra isso muito bem para o paciente. É como se o paciente estivesse vendo dentro da veia dele, dentro da artéria dele, entendeu? Ali próximo ao coração, como é que tá a situação da artéria dele, entendeu? Então a gente explica, olha só o que está acontecendo com o seu coração. O que está acontecendo é isso. Mas nós vamos encaminhar o senhor para um cardiologista, porque ele vai lhe explicar melhor o que está acontecendo, né? Qual a situação do seu coração, o que a gente pode fazer e tal. Então, eu vou estar encaminhando o senhor para o cardiologista e aí ele vai lhe dar todo o caminho das pedras, né? Aí, beleza. O paciente chega lá no cardiologista, aí o cardiologista vai ver os exames que ele já fez, né? Que nós solicitamos. Aí o médico olha, avalia e tal, tudinho. A gente não avalia os exames somente pelos parâmetros, tá, gente? A gente tem que avaliar o exame como um todo, tanto o raio-x quanto ali os exames de sangue. Então, é mais do que normal. Às vezes um cardiologista pega, né? Ele... Às vezes a gente tá ali na consulta, aí ele fica olhando, né? Ele olha, aí fica. Entendi. Mas por que, gente? Por que isso acontece? Porque ele avalia o exame como um todo. Ele precisa avaliar o exame completamente como um todo. Ele não pode simplesmente pegar, porque o colesterol do paciente deu alterado, então, é um paciente cardiopata. Não. Entendeu? É uma coisa que vai puxando a outra, que vai puxando outra e vai puxando outra. E quando a gente olha, a vida do cabra já tá de cabeça para baixo, entendeu? Por conta desses problemas de saúde que vai ocorrendo, né? Então, a gente vai alertando o paciente de muita coisa, né? Então, aí o Joãozinho foi lá pro cardiologista, o cardiologista conversou com ele, né, sobre a aterosclerose novamente, claro, né, óbvio. E aí, o que a gente pode dizer sobre a aterosclerose? E sobre o infarto, né? O infarto ele pode ocorrer em diversas partes do coração, tá, gente? Depende de qual artéria foi obstruída. Aí tá, beleza. Em casos raros, o infarto pode acontecer por contração da artéria, interrompendo o fluxo de sangue, ou por desprendimento de um coágulo originado dentro do coração e que se aloja no interior dos vasos. Então, como eu falei para vocês, nem sempre o infarto agudo do miocárdio ele vai ocorrer por conta de um coágulo que se desprendeu ou por conta, né, das placas de gordura, né, que vai se acumulando dentro da artéria. Então, como vocês podem ver, a gente acabou de ler aí, né, que pode ocorrer em diversas partes do coração, mas pode ser por conta de uma contração da artéria, dentre outros fatos, né? Beleza. Os sintomas do infarto. Então, quando a pessoa ela vai infartar ou ela está infartando ali na sua frente, né? Sempre a pessoa vai desmaiar, ela sempre vai ter todos esses sintomas que eu estou demonstrando aqui para vocês. Não, tá, gente? Ela pode ter uns 2 ou 3 sintomas e ela tá infartando, tá? Ela pode ter aquele suor frio. Sim, ela pode sim ter o suor frio, tá? É mais do que natural, tá bom? O que acontece com o suor frio? A temperatura da pessoa tá normal, ou às vezes tá até, né? Tipo, nossa temperatura normal 36, 37, né? Digamos que ela esteja com 35, às vezes até 34, né?
E a gente vê ali que a pessoa tá gelada, mas ela tá muito suada. Então esse é o suor frio, tá? Que a gente já consegue identificar de cara na pessoa, né? A falta de ar. Essa falta de ar nem sempre é constante, tá, gente? Nem sempre. Algumas pessoas sentem, outras não. E não significa que as pessoas vão ter ali, de fato, todos esses sinais e sintomas que eu tô apresentando para vocês, tá? Ela pode ter dor abdominal, sim. Tem algumas pessoas, sim, que elas sentem essa dor abdominal. Deixa eu vir pra cá. Essa dor abdominal, tá? Ela pode sentir palidez, sim. Ela pode começar a ficar meio transparente, né? Pálida, o olho fundo. Pode ser que aconteça, sim. Pode ser que não. Pode ser que não também, tá? Pode ser que ela esteja sentindo um cansaço, né, tal. Sim, ela pode estar tendo um cansaço, sim. É normal. Aí vamos lá para os outros sintomas. Aí ela pode vir a ter tontura, tá, gente? Ela pode ter dor no ombro, dor no braço, nas costas também, tá? Essa dor pode irradiar para cá, para as costas, isso é normal. Ela pode ter palpitação também, às vezes o paciente sente, né? É como se ele estivesse sentindo que o coração dele estivesse fazendo isso aqui. Isso também pode ocorrer. Náuseas ou vômito e a dificuldade para dormir, tá? Então, todos esses sintomas que eu apresentei para vocês são sintomas clássicos de um infarto no miocárdio, porém, nos remete, né? Às vezes, no momento ali, às vezes a gente pensa até que é alguma outra coisa, né? Geralmente, quais são os sinais clássicos de um infarto? É aquele peso aqui no peito, tá? É como se tivesse algo muito pesado aqui no meu peito, né? E eu tô respirando, mas eu tô sentindo que é pesado, entendeu? Aí aqui a gente sente às vezes uma dor no coração. Essa dor começa a irradiar para o nosso braço esquerdo. Por quê? Porque tem o diacho da ponta do coração que está levemente virado para o lado esquerdo, ou seja, é claro então, né, que ele vai estar mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. A dor pode se irradiar para os dois braços? Sim, pode irradiar sim. Porém, o que geralmente irradia é para o braço esquerdo, tá? Geralmente. Então, esses são os sintomas clássicos de um infarto. A pessoa fala que ela tá sentindo o braço dela meio que formigando. Ou então tá sentindo uma dor que tá vindo para cá pro braço dela. Ela tá sentindo um desconforto no peito. Ai, Jesus. Marquei imediato. Vou chamando o SAMU. Eu digo, vou verificando aqui a glicose. Você tá bem? Deixa eu verificar aqui sua pressão, seu pulso. Né? É importante a gente já verifica os sinais vitais desse paciente, liga para o SAMU, entendeu? Olha, eu tenho um paciente um possível infarto agudo do miocárdio e tal, não sei o que, e vou respondendo as perguntas deles e tal. E é assim, porque esse paciente precisa imediatamente, né, entrar no hospital para ele poder fazer os exames complementares e entrar com a parte medicamentosa. Porque dali daquele infarto pode ser que ele não volte, né? Eu já falei em sala de aula, o meu primeiro paciente que eu perdi foi dessa forma, foi um infarto. Eu era técnica de enfermagem ainda, gente, eu já contei essa história na sala de aula, então assim, é um paciente que eu não esqueço. Eu não consigo esquecer esse meu paciente. Às vezes, quando eu fecho os olhos, vem o rosto dele na minha memória. Eu consigo ver aquele suor frio aqui do meu paciente. Ele tinha pele negra. Eu ainda consigo ver todos os traços do rosto dele na minha memória, entendeu? Ficou ali, de fato, marcado aquele homem na minha vida.
A gente fez ali as compressões cardíacas, mas não teve como. Infelizmente, ele não recebeu a medicação a tempo e aí ele veio a ter um infarto dentro do SPA. Eu trabalhava no SPA do Alvorados há muito tempo atrás. E aí, infelizmente, ele veio a óbito, né? E foi meu primeiro paciente. Então, aquilo me marcou muito, né? Eu fiquei, assim, muito... Na hora eu fiquei meio que quase estatelada, né? Mas aí depois eu conversei com a enfermeira, com o médico, com o meu preceptor e tal. E ficou tudo bem, né? Mas depois de um certo tempo, que eu fiquei com um pouquinho de trauma de ir para emergência, eu fiquei com medo de ir para emergência, eu fiquei com medo de encostar no paciente, eu fiquei com medo de fazer alguma coisa de errado e matar meus pacientes, todos os meus pacientes, né? Porque tem paciente que fica internado no SPA, né? Então, eu fiquei com vários medos, entendeu? Vários e vários medos. Então, pra mim foi bem difícil, né? Foi bem complicado. Ainda mais ele morrer pelo assunto que eu mais gosto de estudar, né? Que é coração e tal. Então, me deixou bem traumatizada. Mas eu não deixei de estudar sobre o coração, não deixei de amar o coração, né? Eu não deixei nada disso. Pelo contrário, aguçou mais ainda, né? Toda essa situação que eu tenho pelo coração. Enfim. Então, assim, foi bem triste. Ele estava apresentando, sim, alguns desses sinais e sintomas. Ele estava sentindo desconforto no peito, ele estava sentindo, né, um problema no braço dele, já tinha passado com o médico. E foi quando ele passou mal no meio do corredor, caiu no chão e já estava ali infartando, entendeu? Então, infelizmente, foi muito triste, né? Bom, em idosos, o principal sintoma pode ser a falta de ar, tá, gente? Pode ser, vocês estão vendo que eu não estou afirmando nada. Cada um reage de uma forma diferente. Cada organismo reage de uma forma completamente diferente, tá? A dor também pode ser no abdômen, tá bom? Semelhante à dor de uma gastrite ou de uma esofagite de refluxo, tá? Gástrico, mas é pouco frequente. É um pouco frequente que eu já vi acontecer, tá, gente? Nos diabéticos, eita, olha aí, ó, diabetes. Nos diabéticos e nos idosos, o infarto pode ser assintomático, sem sinal específico. Por isso, deve-se estar atento a qualquer mal-estar súbito apresentado por esses pacientes. Então, às vezes ele fala assim, ai meu Deus, peraí, deixa eu me sentar, e fica, ai. Geralmente idoso tem isso, né? A minha mãe tem isso. Ai, puxa aqui meu peito, minha filha. Eu digo, mamãe, eu vou puxar seu peito pra quê? Ai, não, puxa, não sei o que. Aí eu fico ali, né? Ai, tá melhorando, tá passando. Eu digo, mamãe, o que tá acontecendo com essa... Não, nada, eu tô bem. Foi só um mal-estar que eu tive e tal. Aí a gente fica meio assim, né? Eita, né? E aí, então, às vezes a pessoa fala assim, não, deixa eu só sentar aqui que eu já melhoro. A pessoa acabou de ter um infarto. Toda pessoa que tem infarto, necessariamente, ela sente os problemas, aí vai pro hospital, fica internado lá e depois volta pra casa? Não. Porque às vezes o infarto é isso daí, entendeu? O que acontece é isso. A pessoa sente aquele mal-estar, aí ela senta, então toma um pouquinho, não, dá um pouquinho de água, deixa eu beber um pouquinho de água. Aí ela bebe um pouquinho de água e fica ali sentada. Ai, peso no peito e tal. Aí vai, passando e pronto. Parece que a pessoa já voltou ao normal, entendeu? Aí pronto. Vida que segue, né? Volta a fazer o que tava fazendo e beleza. Mas aí quando esse paciente chega nas mãos de uma enfermeira, né, uma enfermeira de verdade, que é o paciente, às vezes geralmente eu pergunto, né, a senhora já teve algum mal súbito assim, né? Alguma vez a senhora já
Sentiu assim um desconforto que a senhora teve que ficar sentadinha assim pra passar e tal? Ah, minha filha, eu já tive. Eu digo, já teve? E aí, a senhora foi pro hospital? A senhora voltou pra cá? Não, eu voltei, eu tava lá embaixo do sol quente e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei sentadinha lá na sombra, na árvore, fiquei ali um pouquinho, tomei um pouquinho de água. Misericórdia, tomou água. E aí? Aí eu fiquei ali uns 20 minutos sentada, tá, e passou. Aí eu voltei. Eu tinha que catar minhas laranjas, ó, tinha que catar meus pepinos, meus não sei o que, não sei o que. Ah, tá. A senhora não procurou o hospital, não foi pro médico, nada de. Não, passou, pra que eu vou pro médico? Aí eu, tá. Já entendi tudo. Beleza. Aí eu pego, né, e venho pra cá, né. Eu vou pular aquele slide lá, mas eu vou já voltar pra lá. Aí eu, né, que não sou boba nem nada, pego e solicito dessa paciente os exames de rotina, peço todos os exames de sangue logo para ela, né? E já peço um eletrocardiograma. Às vezes eu utilizo o meu próprio carimbo, né, do Corém. Às vezes passa lá no CISREG, às vezes quando não passa, aí eu pego o carimbo do médico. Doutor, me dê seu carimbo aqui, tá, né? Aí eu pego o carimbo do médico, carimbo lá um eletrocardiograma e tal. Ele, o que tu tá pedindo aí, mulher? Eu digo, calma, é só um eletro. Aí ele, tá, beleza. Eu digo, calma, eu não vou usar seu carimbo pra atestado não, que eu não quero atestado, eu estou bem. Aí ele, tá bom. Aí, quando a paciente retorna comigo, que já vem com o resultado dos exames, que eu olho o eletro dela lá, às vezes com laudo ou sem laudo, né? Aí eu olho assim, lá na última linha, né? Aí eu digo, olha, a senhora teve. Aí eu pego e faço um círculo assim, lá naquele monte de linha, né, lá do coração. Aí eu faço um círculo. Olha, a senhora sabia que a senhora já teve um infarto? O quê? Eu digo, a senhora já teve um infarto. Como assim, minha filha? Aí eu digo, lá vou eu dar uma aula de cardiologia pra ela, né? Aí eu vou, explico tudo pra ela e tal. É claro que de 100% do que eu expliquei, né, 0,1 ficou na cabeça dela, óbvio. E aí eu já encaminho ela pro médico. Eu digo, olha, eu vou encaminhar a senhora pro médico, tá? Mas tá aqui, ó, acabei de circular aqui o local onde foi um infarto que aconteceu no seu coraçãozinho aí. Ela já infartou uma vez aí, acho que foi bem naquele dia que a senhora teve aquele mal súbito. Por isso que eu lhe perguntei, por isso que eu fiquei fazendo um monte de perguntas. A senhora lembra quando a senhora veio aqui? Eu lembro. Mentira, nem lembro. Eu lembro. Eu digo, pois é. Foi suspeitando disso daqui que eu fiz aquele monte de pergunta pra senhora. E tá aqui, ó, a prova do crime. Deu positivo. Ai, minha filha, eu digo, calma, a senhora vai passar com o médico, a senhora não está morrendo, se acalma. Aí eu encaminho lá pro médico, né? E aí, o eletro, gente, é essa figura aqui, ó. Não, é essa daqui. Vocês estão vendo essa figura aqui, ó. Essa figura aqui é a figura do paciente que está fazendo um eletrocardiograma, tá? É um dos diagnósticos que a gente realiza com o paciente para que a gente consiga, né, descobrir ali o que está acontecendo com o paciente. Só que assim, paciente que já teve infarto, né, que nem o da senhorinha, a gente identifica lá no eletro, mas o eletro não diz pra gente quando que foi, há quanto tempo, né, há tantos meses, tantos anos, não sei o quê. Não. Às vezes o paciente já infartou 1, 2, 3 vezes, aparece lá no eletro pra gente, tá? Ele demonstra lá pra gente, naqueles desenhozinhos, né, que o paciente já teve, num período da vida dele, uns 3 infartos. E o paciente nem sabe disso. Mas o eletro ele só se torna ali porreta mesmo, assim, ele tem de grande avaria pra gente quando o paciente infarta praticamente dentro do hospital. O paciente começa a passar mal, a gente, enfia os eletrodos no paciente, joga aí numa maca, entendeu? E ali a gente começa a rodar o eletro, naquele momento que ele tá passando mal. Aí a gente consegue identificar na hora que o paciente está tendo um infarto ali naquela hora.
O médico vem, chega e já entra com as medicações e fica ali fazendo a reavaliação, entendeu? Geralmente o que eles pedem muito no hospital, junto com o eletro, é o exame de sangue chamado enzimas cardíacas. Eles pedem, né, as enzimas cardíacas, por quê? Se o paciente está passando mal e eu peço as enzimas cardíacas ali naquele momento, o pessoal do laboratório vem e coleta, então eu consigo ter certeza absoluta que está tendo uma alteração ali no meu coração naquele momento. Aí junto com o eletro, pronto, fechou o diagnóstico, entendeu? Top. Aí vamos lá, os fatores de risco, né? O que que levam, quem são as pessoas, o que que leva, né, a pessoa a ter ali, pode vir a ter, né, um infarto agudo do miocárdio. As pessoas que adoram tabaco, né? O polvo do cigarro, que é um vício que, infelizmente, para deixar é muito difícil, né? Mas as pessoas conseguem, quando elas querem, elas conseguem, tá? Então, o tabagismo. E o incrível, o mais incrível de tudo é que atrás da carteira de cigarro vem aqueles desenhos, vem aquelas coisas horríveis, né? Mas é incrível que às vezes a pessoa, às vezes até olha, então às vezes ela não olha, ela deixa assim virada a carteira, né, de cigarro para ela não olhar. Mas ela sabe, ela tá vendo ali o que pode acontecer com ela e ela tá ali utilizando de haste do cigarro, né? Mas tudo bem. Colesterol em excesso, tá? Então, o colesterol em excesso, ele nos leva, sim, ao infarto agudo do miocárdio. As pessoas que são hipertensas, sim, hipertensão totalmente ligado, né, ao coração e tal, então as pessoas já que são hipertensas quando vão receber qualquer tipo de notícia, né, uma notícia muito ruim, ou então às vezes uma notícia muito boa que a pessoa está esperando essa notícia há muito tempo, né, então a gente já fala assim, pega mamãe, pega, tome um remédio nessa hipertensão, pelo amor de Deus, depois eu converso com a senhora, depois se ela tomar a gente vai conversar, né, como se o remédio fosse fazer efeito ali de imediato, coisa que não faz, né, mas beleza. O povo da diabetes. Ó, a diabetes aí de novo, meu povo. Então, a diabetes, sim, ela deixa o paciente ali a ter uma certa predisposição, né? A ter um infarto. O povo obeso, o povo que está em obesidade, né? Que está muito, muito, muito acima do peso. Tem que ter cuidado com isso, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. O povo estressado, mas meu pai eterno. O povo já gosta de falar do povo estressado. Deixa o povo estressado em paz. Infelizmente, tá, gente? O estresse, como alguns falavam, né, um tempo atrás e hoje perpetua muito mais, o estresse é o mal do século, né? O estresse, a depressão, a ansiedade. É sim o mal do século, é uma coisa que tá ali, né, engajado ali com os nossos pacientes, né, e tal, infelizmente com as pessoas no dia a dia, as pessoas que trabalham muito, que são muito ligadas ali no trabalho e parece assim que não desliga, né, aquela vida ali do trabalho é o tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo. E ali a pessoa tem sim que descansar, ela tem sim que desestressar, ela tem sim que ter o momento dela de lazer, porque nosso corpo não aguenta, né? A gente não é máquina, tá? Então a gente tem que sim se desprender, né, um pouco dessas coisas assim que estressam a gente. E buscar, né, coisas que nos aliviem, que aliviem o nosso estresse, né? Que nos faça relaxar um pouquinho. Inclusive, vou até beber um pouquinho de água, porque minha garganta já tá começando a ficar seca de novo. Ai. A água tá muito gelada.
Eu tô aqui dando aula pra vocês, mas eu tenho que tomar água também, tá, meu povo? Eu também tenho que hidratar meu corpinho, pelo amor de Deus, né? Eu não posso somente ficar aqui na frente de vocês, mandando vocês tomarem água, mandando tomar água, mandando tomar água, tomar água, tomar água, e eu não tomar água, entendeu? Não faz nem lógica, né, uma situação dessa, mas tudo bem. Só não dá pra ficar bebendo o tempo todo, né, óbvio. Mas já deu pra amenizar minha garganta, graças a Deus. O povo da depressão. Gente, emocional não tem pra onde correr. Mexe com isso aqui e não tem como, tá? Não tem pra onde fugir. Então esse povo aí nos deixa preocupados, sim, porque é um estado mental, né? A gente ainda vai falar sobre isso. É um estado mental e afeta todo o corpo. Às vezes tem gente que fala que é frescura, mas não é. Não é frescura, tá? E a gente tem que ter uma cabeça muito aberta, tem que estudar muito pra gente poder saber reconhecer uma pessoa nesse nível, né, de depressão, de estresse e tal, saber que não é frescura, não é falta de Deus e saber que aquela pessoa tá passando por um problema e que ela tá precisando, né, de auxílio, tá precisando de pessoas que ajudem ela, que venham, né, com palavras positivas para ela e que façam fazer ela entender que não é só aquilo ali, né, o mundo não é só aquilo de estresse ali que tá apurrinhando a cabeça dela, né, não gira em torno daquilo, tem tanta coisa boa aí que a gente pode viver, que a gente pode fazer, que pode acontecer e tal, enfim. O diabético, ele tem de 2 a 4 vezes mais chances, misericórdia, de sofrer um infarto. Pacientes com familiares próximos, pai, mãe, irmãos, tá? São os pacientes os nossos familiares de primeiro grau, tá, gente? Com histórico de infarto, também tem mais chance de desenvolver a doença. Então é sempre interessante, gente, a gente sempre perguntar isso para pai e mãe, né? Pai, você já teve algum infarto alguma vez na sua vida? Qual tipo de problema de saúde que o senhor tem, papai? Mamãe, né, também, meus irmãos, né? É sempre importante porque se eu sei que o meu pai já infartou uma vez na vida, né? Foi igual o infarto da vovozinha aqui, que infartou e depois voltou a trabalhar. Foi uma coisa que ele não deu, né, muita importância e tal, tudinho. Então, assim, se é uma coisa que eu sei que aconteceu com ele, então eu já tenho que ficar alerta comigo. Eu tenho que ficar alerta com ele, claro, né? Mas eu tenho que ficar alerta comigo também, porque se aconteceu com ele, eu sou do mesmo sangue que ele, é claro e óbvio que isso pode vir a acontecer. Não é que vai, mas é que pode vir a acontecer. Então, a probabilidade de acontecer comigo é mais alta, entendeu? Aí vamos lá para o nosso diagnóstico, né? Como a gente estava falando, eu demonstrei aqui para vocês o eletro, esse aqui é o eco, e esse aqui de trás, o grandão, é o famoso cateterismo. Assim, gente, além desses, tem alguns exames complementares, né, que eu estava falando para vocês. Exame de sangue, né, que o médico solicita, as ultrassons, né, que é o ecocardiograma, ele pede com Doppler, sem Doppler, ultrassom das carótidas, né, que ele pede, tal, tudinho. Assim, tem uma gama, né, esses são os 3 principais que ele solicita logo de imediato. O cateterismo, ele é uma situação assim bem peculiar. O que acontece? Nem todo paciente o médico consegue fazer um cateterismo, tá? Aí já não é mais com um médico cardiologista, é com um cirurgião cardiologista ou um cirurgião vascular que vai realizar esse exame no paciente, tá? Então, o cabra já fez lá raio-x de tórax, já fez um monte de coisa, né? Já fez um monte de exame das carótidas do coração aqui e tal, já fez
as enzimas cardíacas, já fez tudo quanto é tipo de exame. E aí o médico identificou que tem uma artéria entupida, né? Tá ali com uma placa de gordura e que ele precisa desentupir essa artéria. Dependendo do que seja, o médico pode fazer um cateterismo vesical. O que acontece? O médico vai sedar o paciente, né? Como se fosse uma cirurgia, tá, gente? Não é, mas é como se fosse uma cirurgia. O médico vai sedar o paciente aqui na virilha. Ele vai pegar, claro, né? Vai ter que ser a virilha esquerda, né? Já que meu coração fica levemente virado pro lado esquerdo. Ele vai fazer um cortezinho na minha virilha. Ele vai achar a minha artéria femoral, né? Aquela artéria ali que pulsa, né? Que tem um pulso. Então, quando ele achar a minha femoral, ele vai... Vocês estão vendo aí no desenho que tem... Por isso que eu coloquei esse desenho maior. Que tem esse aqui, ó. É um fio guia, tá? Que ele tá colocando junto com outro fio que tá bem aqui na mão dele. Esse fio que tá aqui na mão dele, ele... Assim, na verdade, ele vai introduzir várias coisas aí dentro, tá? Esse fio aí, ele vai... Tem uma câmera que vai junto com o fio, que vai mostrando para ele todo o trajeto dessa artéria, né? Quando vai chegando perto do coração, é como se tivesse um desenho bem grande do coração dele. E esse desenho mostra aonde está tendo a obstrução do sangue ali no coração do paciente. Então é na artéria tal, no lugar tal que está tendo a obstrução do sangue. Aí ele vai ver através dos outros exames de imagem e desse cateterismo que ele está fazendo, se existe a possibilidade de ele ir, né? E através desses próprios fios que ele está introduzindo, ele conseguir tirar essa placa de gordura. Se ele não conseguir tirar, ele vai analisar a possibilidade de colocar um stent. Tá, o que é um stent? É um material assim, ele é desse tamanho aqui, tá? Ó, desse tamanho aqui, assim, mais ou menos, tá? Ele é aberto aqui e é aberto aqui no finalzinho dele também. É como se fosse como é que eu posso dizer? Nem sei o que ele poderia ser, para eu poder demonstrar para vocês. É como se ele fosse isso daqui, tá? É aberto aqui e é aberto aqui desse lado, só que é como se ele fosse maior, tá? Ele é maiorzinho assim, então ele é desse tamanho. Aí ele é aberto desse lado e é aberto desse outro. E aqui, ó, né, ele passa a corrente sanguínea normal. Aqui ele é vazio, tá? Não tem nada, beleza. Então, ele pega esse stent junto com esse fio guia que tá aí no cateterismo. Ele vai fazer um outro cateterismo no paciente e vai introduzir o stent. Aí ele vai pegar esse stent, enfia aí dentro e tal, e leva lá pra dentro, aí, pô, tá ali o coágulo, né, a obstrução de sangue, a placa de gordura. Aí ele pega e coloca esse stent lá onde tá a placa de gordura, tá? Aí ele vai colocar esse stent lá e o stent o que vai fazer? Vai retirar um pouquinho daquele coágulo, vai conseguir desfazer aquele coágulo junto com as medicações que o paciente vai estar tomando, tá? O paciente vai ter que fazer uma dieta rígida, sim, infelizmente. E aí, ele vai colocar o stent ali, no local daquele coágulo, daquela placa de gordura, na verdade. E quando ele colocar o stent lá, o paciente vai, aí ele deixa o stent lá bem bonitinho, né, e tal. Às vezes essa cirurgia de peito aberto, às vezes não. Essa parte eu não vou me aprofundar muito com vocês, porque a história já começa a se tornar muito longa, tá? Então são casos e casos e casos e casos, tá? Às vezes tem que ser de peito aberto,
às vezes por vídeo faz, enfim. Aí o médico coloca um stent lá e deixa lá. E aí depois que acaba, o paciente acorda da anestesia, né, e tal, tudinho, e fica ali na cama, ele tem que ficar em repouso absoluto por uns 2 dias, ele não pode nem se mexer da cama direito, né, porque tudo que é ligado ao coração é muito melindroso, é muito minucioso, então tem que ter muito cuidado, né. E aí, esse é um procedimento que o médico pode estar realizando num paciente, né, que está com aterosclerose, que está tendo esses pequenos problemas aí, né, a nível do coração, a nível de infarto, a nível de péssima alimentação, né, enfim. Bom, o que nós, né, depois de falar de toda essa problemática, deu até sede de novo, gente, rapidinho, tá? Minha água tá acabando. Bom, a gente falou de diagnóstico, a gente falou de comida, a gente falou de possível tratamento, né, medicamentoso, claro, aliado à dieta, vai ter que ter dieta, gente, não é só uma troquinha, as trocas inteligentes que a gente chama, né, o paciente literalmente cardiopata, ele precisa fazer literalmente uma dieta. Ele não pode ficar comendo coisas que façam o coração dele trabalhar mais, entendeu? Então é claro e óbvio que esse paciente ele vai se abster um pouquinho de comer carne vermelha, né? Porque o paciente tem que mastigar e mastigar muito para poder ir para o estômago. Quando chega no estômago a digestão é bem mais demorada, né? Então essas coisas o paciente cardiopata ele vai se abster um pouquinho, tá? Para o paciente não chegar a esse nível que ele já chegou, tem algumas informações que a gente pode repassar para as pessoas para que não venha acontecer isso com elas, né? Uma delas, o que a gente pode fazer para que a saúde do nosso coração fique ali saudável, fique bacana, né? A gente consiga ali ter uma vida, né, boa, uma saúde excelente. A primeira coisa que a gente pode fazer, praticar exercício físico com frequência. Significa que eu vou ter que ir para academia, ficar puxando, né, ferro e tal, e ficar ali fazendo musculação 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, não sei o que. Não, gente. Mas eu preciso praticar uma atividade física. Eu posso fazer uma hidroginástica, né? Eu posso fazer yoga, posso fazer pilates, posso fazer uma caminhada, posso fazer academia, posso fazer só musculação, posso fazer... Como é que é o nome daquele negócio lá que o pessoal vai? Posso fazer crossfit, né? Aquele povo lá que fica levantando aquele negócio lá, aqueles pneus de não sei o que, levanta umas caixas e não sei o que, e sobe, e trepa aqui, e sobe ali, não sei o que. Ai, gente, aquele circuito, né, que eles montam, ai, coisa de doido. Mas enfim, tem gente que gosta, amém por isso, né? Então a prática dos exercícios faz com que mantenha o nosso coração saudável, tá? Não só pensando na estética, né? Manter aquela barriguinha igual a Thalia, né? Não só manter a barriga igual a dela, mas para a saúde do nosso coração também. Controlar o nível de colesterol e da pressão arterial. Olha aí, gente, mais uma vez a gente falando. Aqui eu já tinha falado em diversos outros slides, algumas outras aulas, eu tô sempre batendo nessa tecla. Então, para vocês verem como é importante, é uma situação que nos gera, assim, né, uma dor de cabeça, que nos gera, assim, uma preocupação com o paciente, ainda mais se for um paciente que não dispõe, né, de tantos recursos financeiros, enfim. Então, o que a gente pode fazer, né, fazer para que esse paciente ele venha a ter, né, um
pouquinho mais de uma vida mais saudável, né, com mais qualidade. Então a gente vai dando essas informações para o paciente. Comer mais vegetais, fruta, carne magra, peixe. Ai, gente, tem uma coisa que eu amo nessa vida, comer peixe. Um tambaqui assado. Que isso, minha gente? Que isso? Colocar uma banda de tambaqui assado na minha frente com um limão cortadinho. E ainda tiver um vinagrete, gente, eu como sozinha o vinagrete e a banda de tambaqui todinho. Pode deixar, como tudinho, só com vinagrete. Pra mim já tá ótimo, é uma refeição. E é uma refeição maravilhosa. Então vamos ingerir, né, mais peixe, mais carne magra. Não é ficar comendo aquelas partes que faz mal do porco. A carne do porco é uma das melhores carnes que tem pra gente ingerir. Porém, o povo quer comer só a parte da gordura, a parte que é ruim. Porque o porco em si, a carne do porco ela é muito boa. Mas tem umas partes do porco que o povo quer comer que não é pra comer, né? Toicinho, quer fazer toicinho, quer comer o pé do porco, não sei o que do porco, o focinho do porco, não sei mais o que. A orelha, né, que eu já vi colocaram lá no feijão, na feijoada, sei lá o que é. E aí, meu amigo, o nível de colesterol vai lá pra cima, né? Aí meu amigo, você tá forçando a nossa amizade, né? Aí fica difícil. Reduzir o consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura. Eita! Peguei no calcanhar de Aquiles de muita gente aí, hein? Diminuir esse sanduíche, né? Diminuir esse refrigerante. Não precisa colocar açúcar no suco, porque a fruta tem uma coisinha chamada frutose, que é o açúcar da fruta, né? Então não tem necessidade, enfim, né? Deixar de fumar, eita, peguei no pé mais ainda de algumas pessoas, entendeu? Deixar de fumar é importantíssimo sim, tá, gente? Muito importante, não adianta eu querer manter uma dieta, eu fazer aquilo, fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, se eu fico fumando igual uma caipora, não adianta, tá? Diminuir o estresse e ir ao médico regularmente. Olha só, gente, diminuir o estresse, né? Coloque muito dinheiro na minha mão que eu vou ficar, eu vou ser a pessoa mais zen do mundo, né? A pessoa mais tranquila. Ainda mais se eu tiver que gastar esse dinheiro no shopping, né? Aí, meu Deus do céu, eu fico tão zen, eu fico até alesada. E ir ao médico regularmente, né? Então, o médico já é uma pessoa que a gente já não gosta de ir, né? Mas para que a gente mantenha ali pelo menos ali o equilíbrio entre ali vários momentos da nossa vida, a gente tem que pelo menos de 1 a 2 vezes ir ao médico, né? Afinal de contas, a gente tem que fazer exames periódicos. Tanto os exames de sangue de rotina, quanto os hormonais. Mulheres, né, com uma certa idade já tem que fazer mamografia, homens com uma certa idade tem que fazer PSA, né? E aí, dentre outros exames anuais que a gente tem que fazer, né? Tem que estar cuidando, tem que estar de olho o tempo todo. E aí, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui nesse nosso assunto que é maravilhoso. Vocês puderam perceber que são assuntos que, eu amo falar de coração, é uma coisa assim maravilhosa e tal, então uma coisa vai puxando a outra. A enfermagem já puxa um pouco de medicina, que já puxa um pouco da parte de nutrição, né? E já puxa um pouco da parte de educação física também, então puxando um pouco daqui, outro dali e tal. Então vocês vão vendo, né, que uma coisa vai se associando à outra. A gente precisa sim de uma equipe de multiprofissionais para estar nos orientando, sim, dentro das unidades de saúde. É importante, sim, a gente cuidar do nosso coração, como eu falei para vocês no início. A gente pode até
viver, entre aspas, né, sem um cérebro, mas sem um coração não dá, não tem como, é meramente impossível, não tem como. Vamos cuidar um pouquinho mais, né, do nosso coração, da saúde dele, vamos nos cuidar mais, tá bom, gente? Façam de vocês os exemplos dentro de casa, né, os exemplos para a família de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão fazer faculdade de enfermagem, então eles precisam ver que vocês são a inspiração deles, vocês estão dando o exemplo para eles, então tudo isso é muito importante. Eu agradeço de coração, né, que cada um de vocês estejam assistindo às aulas. Na sala de aula vocês podem me questionar, vocês podem perguntar qualquer coisa. Eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para enriquecer a cabeça de vocês com muito conteúdo, com muita coisa nova. Vocês estão tendo informações que muita gente por aí não tem, não sabe, não faz ideia, entendeu? Então vocês estão tendo essas informações, então aproveitem bastante, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.